A gente já falou na aula anterior qual é o agente público que responde a processo administrativo disciplinar na forma da Lei 6677, que são servidores estatutários, sejam eles ocupantes de cargos de provimento permanente, que a gente chama de servidor efetivo, seja aqueles ocupantes de cargo de provimento temporário, que a gente chama de servidor que ocupa cargo comissionado, cargo em comissão. E aí eu fiz a seguinte pergunta: ok, se só o servidor estatutário é quem tem direito de responder o PAD na forma como está prevista na Lei 6677, então o que acontece com o servidor temporário quando ele pratica uma irregularidade exercendo sua função? Vamos lembrar, servidor temporário, gente, a sua contratação ela é autorizada pela Constituição Federal. Isso está no artigo 37, inciso 9, que diz o seguinte: a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Ou seja, o que justifica essa contratação? Nós temos o artigo 253 da Lei 6677, que traz um rol de situações que está autorizada a contratação daquele servidor temporário, que a gente chama até o vínculo dele, não é nem temporário, a gente chama esse vínculo de precário. Por que precário? Porque é um contrato com prazo determinado. Isso está previsto no artigo 253 do Estatuto da 6677, que ele inclusive já sofreu algumas alterações. O contrato agora desse servidor temporário, ele pode ser de 36 meses, prorrogado por 36 meses. E ele é contratado para atender essa necessidade temporária, de excepcional interesse público. Muitas vezes a gente contrata o servidor que a gente chama aqui de REDA, porque vem da abreviação de Regime Especial de Direito Administrativo, porque o serviço público ele não pode parar. Às vezes a demanda do órgão aumenta, eu não posso fazer com que o órgão pare de executar suas atividades, pare de prestar o serviço e, como eu não tenho um tempo hábil para fazer o concurso público ou por alguma necessidade, algum tipo de interesse público que exista, eu faço um processo seletivo simplificado para selecionar essas pessoas que vão ter esse vínculo precário, porque é um contrato com prazo determinado. Tem esse prazo previsto na lei e só pode ser prorrogado uma única vez, fim do qual o contrato se extingue, certo? Mas quando esses servidores temporários eles são contratados para exercer uma função pública. E quando ele é contratado para exercer uma função pública, vai estar lá no edital de seleção do processo simplificado que ele vai exercer a função de professor, a função de policial penal, agente penitenciário, a função de analista, e vai estar lá descrito o rol das suas atribuições, que normalmente são as mesmas atribuições daquele mesmo servidor efetivo, ou seja, um professor REDA vai ter atribuição diferente de um professor efetivo que prestou concurso público? Lógico que não. Então, ao exercer a função pública para a qual ele foi contratado, ele sabe que ele tem que observar todos os deveres e proibições inerentes para aquela função para a qual ele foi contratado. Então, por via transversa, ele se submete sim aos deveres, proibições e transgressões previstas no Estatuto. Mas o fato de ele se submeter a essas situações, ou seja, ter que observar essas regras, não quer dizer que ele é equiparado a servidor estatutário em tudo. Por quê? Porque o próprio Estatuto expressamente diz, olha, seu regime é especial. Não é nem um regime estatutário que é previsto para o servidor estatutário, seja ele ocupante, seja ele servidor efetivo ou servidor comissionado, mas também ele não é o seletista, que é uma outra espécie de servidor em sentido amplo, que a gente viu na aula anterior, que ele é submetido à CLT. É um regime meio híbrido. Ele tem alguns direitos, ele tem os mesmos deveres e proibições, mas ele não tem todas as prerrogativas, todos os direitos do servidor estatutário. Isso decorre da previsão que está no artigo 263 da 6677.
Vamos ler esse artigo 263? O que é que ele diz? Ficam submetidos ao regime jurídico desta lei os atuais servidores dos poderes do Estado, das suas autarquias e fundações, regidos pela Lei 2.323, de 11 de abril de 66, bem como os regidos pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, que é a consolidação das leis do trabalho, exceto servidores contratados por prazo determinado, cujos contratos não poderão ser prorrogados após o vencimento dos seus respectivos prazos. Então, se a gente lê com atenção, a Lei 6677, quando ela entrou em vigor, quando ela foi editada, ela disse o seguinte: olha, esses servidores que foram contratados pelo antigo estatuto, que era a Lei 23.2366, que antes da Constituição de 88 não se exigia concurso público, olha, tanto aqueles que eram seletistas, como qualquer servidor que trabalhava em qualquer dos poderes, eles vão estar submetidos ao regime jurídico dessa lei. Ou seja, eles vão ser considerados servidores estatutários, exceto os servidores temporários, contratados por prazo determinado. Então, o legislador expressamente excluiu desse regime jurídico do estatuto o servidor temporário. E no seu contrato, nem na lei, nem no seu contrato, está previsto sanção. É por isso que a gente diz que o servidor REDA, ele não sofre sanção disciplinar. Porque para isso teria que estar previsto em lei e no seu contrato. Mas isso não quer dizer que ele fique impune, sem nenhum tipo de responsabilização administrativa. Mas veja, se ele não é estatutário com direito à PAD, se ele não é um seletista, um empregado público que vai responder um processo sancionatório de acordo com o estatuto da empresa estatal, o que vai acontecer com esse REDA? Então a gente fica nele como se fosse um meio termo. A gente equipara ele a essas contratações que o Estado está autorizado a fazer, contratações de pessoas jurídicas para prestar atividades meio, né? Não atividades finalísticas do Estado. Então, esse servidor temporário, quando ele é atribuído a ele uma conduta irregular, a gente primeiro tem que analisar. Vem cá, essa conduta irregular tem uma prova pré-constituída, ou seja, uma prova cabal de plano? Aí eu vou dar um exemplo. Abandono da função. Ora, o abandono de cargo, até para o servidor estatutário, você tem uma comunicação de frequência negativa do chefe e o RH me atesta de que ele não está afastado legalmente por algum afastamento legal, alguma licença, eu não preciso nem investigar. Eu já posso abrir um PAD direto contra aquele servidor por abandono de cargo. Eu vou tratar de abandono de cargo em uma aula específica lá no final do curso, quando eu tratar de transgressão disciplinar. Então, se eu tenho uma prova de que o servidor REDA abandonou suas funções, eu não preciso fazer um procedimento investigatório. Eu junto todos esses elementos comprobatórios do abandono. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que garantir minimamente algum tipo de oportunizar ele a se defender de alguma forma. E o que é que a gente faz? O que é que a Procuradoria orienta a ser feito? Já que não existe uma previsão de um processo específico, como se fosse um mini PAGE para eles, né? A gente notifica esse servidor para dar a oportunidade dele se defender, antes de encaminhar o processo para a autoridade competente, a autoridade administrativa responsável pela sua contratação, para decidir o quê? Se cabe ou não a rescisão antecipada do seu contrato. Porque lembra que eles são contratados por prazo determinado? A menos que deixe de existir a situação de interesse público que fundamentou aquela contratação. Por exemplo, eu fiz um processo seletivo REDA para agente penitenciário, porque eu não podia deixar as penitenciárias sem recursos humanos para atender aquela demanda. Mas eu fiz um concurso. Ora, eu já tendo um concurso, candidatos aprovados, concurso homologado, eu não tenho mais aquela necessidade daquela contratação. Aí sim eu posso rescindir. Mas, continuando existindo o interesse público que fundamentou aquela contratação excepcional, eu não posso rescindir antecipadamente o contrato dele, a menos que eu
prove que ele praticou uma infração, porque ele violou algum dever, proibição inerente à função que ele estava exercendo e para a qual ele foi contratada, e garanta minimamente a ele o direito dele se defender. Aí sim eu posso rescindir de forma antecipada aquele contrato administrativo, que é um contrato regido pelo regime especial de direito administrativo, por isso que a gente chama esse servidor temporário aqui no estado de reda. Então, em resumo, mas havendo necessidade de investigar, se eu não tenho uma prova pré-constituída daquela irregularidade que ele praticou, como é o caso de abandono de função, mas é um servidor reda que praticou uma insubordinação grave, que praticou ilícitos, às vezes bem graves mesmo, desvio de recurso, com prejuízo ao erário, eu tenho que minimamente, se eu vou precisar colher provas, principalmente provas testemunhais, colher declarações, eu tenho que fazer algum tipo de procedimento de apuração. Aí eu posso me socorrer ao que está previsto no artigo 204 e 204A, que o 204A foi recentemente incluído na 6677 para prever investigação preliminar. Então, eu faço um procedimento de apuração, pode ser que a denúncia de irregularidade praticada pelo aquele reda surgiu no curso de uma sindicância, também pode ocorrer isso. Mas eu tenho que fazer, se é necessário colher provas, eu tenho que fazer um procedimento de apuração, que pode ser investigação preliminar ou sindicância, e concluindo realmente que há elementos que demonstram que ele praticou uma irregularidade, ele vai ser notificado para se manifestar sobre aquela irregularidade que está sendo imputada a ele, para ele se manifestar. Isso não é um PAD, essa manifestação não é considerada defesa técnica, tá? E após a manifestação ou não dele, o processo é encaminhado para a autoridade administrativa decidir ou não pela rescisão antecipada do contrato dele. Mal comparando, porque ele não é seletista, o servidor temporário não é um seletista, é como se fosse uma rescisão por justa causa. O empregado público não pode, que incorrer uma irregularidade, ele não pode ocorrer a rescisão por justa causa, se verificada uma daquelas hipóteses previstas no artigo 482 da CLT, é mais ou menos assim. Eu vou rescindir aquele contrato com o servidor temporário porque ele praticou uma infração. Eu tenho que provar que ocorreu essa infração. Então, tem que ver se o procedimento já está instruído de provas. Se não estiver instruído de provas, eu tenho que fazer um procedimento de apuração e oportunizar ele o direito dele se manifestar. Aí sim pode ocorrer a rescisão. Então, perceba que o reda não fica impune. Ele sofre sim uma consequência jurídica, um gravame, pela irregularidade que ele praticou, mas a consequência dele não é a sanção, e sim a rescisão do seu contrato. Então, a gente viu nas aulas anteriores os tipos de responsabilidade do servidor público civil, né? Como é que essas responsabilidades funcionam? Elas são independentes? Elas podem acumular-se entre si? A gente viu que quem responde a processo administrativo disciplinar são servidores estatutários, ocupantes de cargo de provimento permanente ou provimento temporário, que é o cargo comissionado. E quando é que vai ocorrer a instauração de processo administrativo disciplinar? Quando é que vai ocorrer a responsabilização administrativa? Como eu já falei no início do curso, quando uma conduta omissiva ou comissiva, uma ação ou omissão, violar um dever, uma proibição ou uma transgressão prevista em lei. E, a partir das aulas seguintes, a gente vai ver os deveres separadamente e também as proibições e transgressões. Até já!